Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Primeiro João capítulo 2, verso 15, nós vamos ler essa palavra. Não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode estar sentado, Deus abençoe toda a igreja Cenáculo da Fé. Amém. Antes do pastor entrar aqui no mérito da maldita saudade do mundo, que assim como eu posso classificar um mundanismo instalado dentro da igreja, uma coisa maldita, por parte de pessoas que se arrependeram de aceitar Jesus e agora estão querendo colocar o mundo dentro da igreja. Eu quero aqui começar a trabalhar os amados irmãos com o seguinte aspecto, tá? O pastor, eu tenho medo e tenho receios como cristão e como líder da igreja, e uma certa preocupação de que o pecado se instale aqui. A gente trabalha, a gente faz de tudo para que isso não aconteça, mas chega a certos momentos que é inevitável, porque a igreja é feita de mais uma pessoa e nós não temos como evitar certos constrangimentos em relação à má conduta, em escolhas contraditórias, etc, etc, por parte de membros, tá? E esquenta a cabeça da gente porque se tratam de pessoas que admitiram a fé em Cristo e querem ser reconhecidas como irmãs e como irmãos, mas no devido momento da sua caminhada não é o que demonstram ser. Mas enfim, por um lado que eu tenho esse medo de que a iniquidade se instale, porque é nada mais do que uma vertente de destruição também para a igreja, não só para o mundo. Eu também tenho uma certa preocupação com a questão da ignorância. Em momentos já me ter deparado com pessoas que ficam ali em cima de coisas superficiais, potencializando o superficial, que segundo a palavra de Deus não tem utilidade e nem uso nenhum contra o pecado, contra o que na verdade é pecado. E o pastor, eu sempre me espelhei, posso dizer assim, em pessoas que sabiam dosar realmente de maneira certa como cristão a sua liberdade, sabendo os limites em que ela deve ir quando o mérito, o tema é escolha e liberdade. Paulo até diz no texto sobre isso que todas as coisas nós podemos fazer, tudo nos convém, mas nem tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Por mais que a gente tenha liberdade de fazer tudo o que a gente quer, nem tudo convém a gente fazer. É isso que o pastor estava querendo dizer aqui. Então eu prestigio gente que realmente saiba se policiar, porque é um dom de Deus, e saber os seus limites, e não extrapolar na liberdade, como também não extrapolar na ignorância, de muitas vezes se ver debatendo e combatendo questões dentro da igreja que são irrelevantes, porque eu tenho para mim que as coisas mais importantes da moral que a fé defende em Cristo, os homens não estão cumprindo. Então para que eu vou ficar me preocupando e debatendo sobre coisas superficiais? Se eles não estão dando conta de cumprir as mais importantes, eu vou ficar preocupado em ficar qualificando se é pecado ou não,
é pecado, questões tão, diríamos assim, sem importância. Então toma cuidado para não virar um liberalista, tome cuidado para não virar também um ignorante. Procura a medida certa que Jesus colocou muito bem, explicitamente muito bem, para a igreja. Só não entende o tolo, só não entende, infelizmente, aquele que é duro demais. Então, pastor, eu quero que a igreja abra Mateus 16, 26. Eu começo aqui com a igreja em nome de Jesus. E é muito importante pontuar isso aqui. O uso do vocábulo mundo. Porque quando a Bíblia diz, né, ela traz orientações, disciplinas sobre o mundo, nós temos que entender que mundo que ela está, na verdade, se referindo. Porque lá fora, as pessoas que estão lá não são obrigadas a entender o que eu vou te ensinar aqui, a dividir as coisas, porque o mundo, as pessoas mundanas, não cristãs, não lúcidas na fé, elas não são obrigadas a ter uma interpretação que a igreja tem. Então, quando eu vou pregar a palavra, eu tenho que explicar e especificar o que, na verdade, a Bíblia está querendo dizer. Então, se há uma preocupação com o mundo, nós temos que entender quais são. Amém? Lê Mateus 16, 26, por favor. Amém. Amém? Então, o que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vai perder a sua alma, né? O que Jesus na verdade estava se referindo? Que mundo que ele estava se referindo aí? O plano de vida. Ele estava se referindo ao mundo criado, o mundo que a Bíblia também prega, que tem um sentido de totalidade, de firmamento, de universo, de todas as coisas, o cosmos. É esse mundo que ele está pregando aí. Então ele não está indo contra o plano de vida, ele está doutrinando em Mateus 16 o seguinte: só não coloque o universo criado por Deus como plano primordial da tua vida, porque o plano primordial do crente é a sua integridade espiritual, porque o resto que é matéria vai putrefar, vai se decompor, vai se sucumbir, porque é temporal, é temporário, uma hora vai acabar, mas a alma não, é eterna. Ele não está dizendo abandone o plano de vida e seja só espiritual, ele não está implementando ignorância. Se tem gente com veneno na boca aí, isso é um problema deles. Que o crente só pensa no céu, que o crente só pensa na eternidade, que o crente só fala das coisas celestiais, isso é fajutice. Se alguém realmente tomou essa linha de entendimento sobre as coisas, é um tremendo do hipócrita, porque ele usou a matéria para chegar na igreja e falar essa porcaria. Que o único plano da fé é levar a igreja para o alto, sendo que a vida é um caminho para se ir ao reino de Cristo. É aqui que o processo acontece. Mas enfim, a alma não pode ser confundida ou tratada com o mesmo valor do que as coisas criadas. Alguém precisa ser priorizado entre essas duas coisas. E o nosso Senhor nos orienta de que o estado espiritual do homem, este prevalece sobre as coisas materiais. Amém ou não? Quem entende diz amém. Amém. Para você entender isso, você não vai precisar sair do corpo, vai, por favor, não vira a alma penada, tá? Segura o corpo aí, segura as calças, não deixa o corpo sair da alma não, irmão, tá bom? Amém? Nossa preocupação sempre é essa, né? De que realmente a ignorância se instale dentro da igreja. Enfim, o mundo nesse texto significa o plano de vida que Deus está por detrás dele, criou ele. E tudo que é método natural e uso natural não é pecado para Deus. Inclusive o sexo. Deus instituiu uma lei para se usar este meio. E não há proibição de uso, mas há uma lei para se utilizar isso. E que infelizmente com o tempo virou perversidade e os homens não deram nenhuma bola para isso, nenhuma atenção para essa questão. Mas tudo que Deus criou, e até o que a lei de Moisés constituiu impuro, Jesus desceu aqui para santificar e dar à igreja a liberdade de que ela utilize dentro do plano convencional, doutrinário, convincente,
à luz da fé. Então, quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu não preciso abrir mão da vida, tá? Não preciso abrir mão desse mundo para ser cristão. Pelo contrário, vou usá-lo, vou reverter essa matéria, essa circulação, essa circunstância, vou reverter tudo isso que o mundo está usando para se perverter, vou utilizar para servir a Cristo. E a minha opção de vida é Jesus, mas não saí do corpo, não abandonei minhas tarefas, não deixei de ser humano, não virei anjo, pelo amor de Deus, continuo sendo miserável, não é? Não virei cidadão do céu, estou tentando ainda, sou cidadão da terra, e cumpro meus compromissos civis como pastor e como cristão. E antes de vir aqui, inclusive, para essa igreja, estava tratando de assuntos pessoais. Então, pelo amor de Deus, o evangelho, ele para ser cumprido, ele precisa do que Deus criou. E aonde estão as pessoas? E aonde elas circulam? É lá aonde os propósitos, os princípios de Cristo vão ser executados. E por isso a vida é importante para nós. E por isso que a consciência dela é importante, porque nós sabemos que quando alguém perde o direito da vitalidade, de existir, ela tem que estar pronta para enfrentar a morte. E o segundo plano, que é a eternidade. E tomara a Deus que quando ela morrer, ela esteja pronta para se apresentar diante do Deus poderoso, salva, porque se não tiver, vai para o inferno. Mas enquanto isso não acontece, e a minha alma estiver dentro desse corpo, toda a possibilidade que o mundo que Deus criou me trouxer, para eu reverter em fé, em obras para Cristo, eu acumulo um bom fundamento para me salvar diante do Senhor. Então eu quero viver, e só quero morrer quando estiver pronto, e quando chegar a minha hora. Não despreze o tempo, nem o espaço, nem as circunstâncias e nem a chance que você tem nesta vida de provar para Cristo que Ele não morreu em vão por você. Use e abuse desse tempo para servir Jesus e não a você mesmo. Queira viver e não morrer, porque a morte é só para quem pode encará-la, irmão. Não a chame antes do tempo, porque senão é para o inferno que você vai. Amém ou não? Mateus capítulo 4, verso 8 ao verso 9. Agora a outra parte importante disso, que por outro lado, aliás, na Bíblia, o vocábulo mundo aparece como sinônimo de expressão que pode ser traduzido, como você vai ler agora aí, em Mateus 4, verso 8 ao verso 9. Pode ler. Vai. Amém. Amém? Bom, como é que o diabo pode chegar para Jesus e dizer para Jesus o seguinte: olha, tudo que está criado é meu se não é dele? Bom, se ele não tem autoridade nem muito mais competência para querer dar ao Filho de Deus um mundo que não é dele, que mundo que ele queria oferecer? Aí tem um outro aspecto. Esse mundo que ele queria oferecer para o Senhor, que ofereceu para a igreja de Cristo e muitos aceitaram, se trata, de terra habitada, tem um sentido limitado de seres humanos, sociedade, etnia, dinastia, grupo, reino inteiro, sistema em curso, o que é transitório, histórico, aonde habita a semente da decadência. Tudo isso que eu estou te falando aqui é bíblico, tá? Vamos lá, reino inteiro. O anticristo, por exemplo, quando ele é falado no Apocalipse, a visão mais convincente de quem vai ser esse homem, segundo o estudo da palavra de Deus, é de que ele é um resultado de todas as políticas que já se instalaram aqui nesse mundo, porque são elas que vão elegê-lo e vão prepará-lo para ele ser o homem da iniquidade que a Bíblia avisa. Não é o capeta que vai subir do inferno, não é o cara que vai ser clonado,
mas é a pessoa inteligente que o sistema político entende que ele será a pessoa certa ou a pessoa bem preparada para governar tudo isso daqui, como os outros reinos também trabalharam por isso, tá? Não tem um sentido espiritual, tem um sentido muito mais sistemático. Então, quando o diabo chega para o nosso Senhor e apresenta diante dele a proposta de colocá-lo como rei do mundo, ou dar a ele o mundo, ele se referia ao sistema, aos grupos, à sociedade, aos indivíduos que ele governa, por seduções, por manipulações, por imposições, por posse, seja como for. Ele não falava do mundo que Deus criou, ele falava dos homens que habitam aqui. E isso meu Senhor confirmou, eu vou chegar lá já. Então, quando a palavra de Deus fala algo contrário sobre o mundo, não está se referindo ao que Deus criou, mas aonde estão as sementes da decadência e da discórdia, que é a corrupção organizada. Fui claro aqui, cenáculo? Deixa eu entregar minha vida para o meu Senhor Jesus. A partir de hoje vou servi-lo e vou abandonar o mundo. A gente costuma dizer isso daqui. Então essa linguagem quer dizer o seguinte: eu vou me posicionar com o intuito de me separar de qualquer coisa que o homem, ou grupo, ou sistema, seja como for, faça que me comprometa em relação à fé. Mas vou continuar vivendo, vou continuar trabalhando, vou continuar exercendo a minha posição, os meus princípios, a minha fé, o meu Deus, o meu Senhor, e há condições de fazer essa separação, de saber o local que você pode ir, o grupo que você pode frequentar, aquele que você pode se relacionar, ou aquele mundo que você não pode participar, porque não está nada relacionado ao plano de vida, mas as divisões aonde o diabo impera o seu poder e governa com o seu poder. Amém? E olha, irmãos, o que eu estou dizendo aqui não quer dizer que Deus perdeu a soberania das coisas. Tem pastor dizendo isso daí, que Deus perdeu o domínio sobre as coisas. Não, ele não perdeu o domínio, ele está deixando o homem fazer o que ele quer, para lá na frente, chamar todo mundo e arrumar essa porcaria de mundo, e separar o que é do que não é. É isso. Deus não perdeu o domínio, ele está deixando os homens definirem ou terem liberdade para serem o que querem ser, e vão responder por isso. Então eu estou aqui perante o Filho de Deus, dizendo a ele: eu tenho poder para te dar o mundo. O mundo que ele se referia é o mundo que ele governa, é o mundo que ele manipula, é o mundo dos interesses, é o mundo da corrupção, é o mundo da iniquidade, é o mundo onde estão as contradições, a semente das discórdias, a semente do anticristianismo, as filosofias, as ideias revolucionárias, liberalistas, subversivas, iníquas. É onde impera o mal, é lá aonde ele queria levar o nosso Senhor, é para lá que ele queria, na verdade, que o nosso Senhor fosse, para se doar, a fim de ser rei disso. Ele não falava das coisas criadas. Então vamos lá para falar um pouquinho da questão rápida aqui sobre ignorância. O irmão, você não pode ir na praia, porque se você for na praia, você está no inferno. Conceito erradíssimo. A praia não tem nada a ver com a mulher pelada. A praia não tem nada a ver com a sacanagem. A sacanagem é coisa de homem. A praia Deus criou. Ah, mas o mar tem uma simbologia na Bíblia que refere-se ao mundo. O mundo da tua cabeça. Tá? Porque lá no mar, quando eu li esse trecho, eu entendi que ele vai dar os mortos. O mundo é história, o mundo é transição, o mundo é documentário, é isso. Então se o mar está relacionado a isso, é uma coisa simbólica, puramente simbólica, mas querer tornar essa visão uma coisa integral e querer dizer que as pessoas estão proibidas de utilizar o que Deus criou, porque lá está o mundo. Filho, o mundo está dentro da igreja, ô retardado. O mundo está dentro da igreja, você entra dentro da igreja, você vê o povo bem vestido, mas estão tudo encapuzados, são tudo faixa preta do diabo, irmão. Santo Jesus.
Então é mais fácil eu falar, eu não vou na praia porque aquela praia não está qualificada para me frequentar, porque as pessoas que estão lá, não dá. Estão tudo nu com a mão no bolso, então eu não vou. Outra coisa idiota, a música é do diabo. A música, entendeu, é do capeta. Olha, filho, não tem nenhum autor, ninguém patenteou isso. Pelo que eu entendo, Deus criou todas as coisas e podem ser utilizadas. Mas se de repente você achar que você não pode ouvir aquilo, então não ouça. Mas querer dar tudo para o diabo, acho que é uma coisa meio assim, ignorante da tua parte, porque eu estou dividindo muito bem aqui. Eu sei discernir, entendeu? A música que soa do inferno e a que soa no céu. Escolha a que você mais gosta. Amém? Essa é a questão. Mas querer exatamente sempre englobar tudo isso, a Bíblia não faz isso. Esse tipo de erro a Bíblia não comete não, irmão. Nosso Senhor aceitou o mundo que o diabo deu para ele? Queria dar a ele? Não. Por que ele não caiu nessa tentação, pastor? Por uma questão de lógica também, não só de fé. Porque ele não queria governar sobre os homens corruptos. Ele queria, na verdade, governar aqueles que querem ser santos. Ele não quer o sistema para poder reinar. Ele abriu mão da coroa de Davi e botou Davi na árvore genealógica, que é bem o lugarzinho dele, onde ele está até hoje. Ele não quis templo, nem reino, nem política, nem monarquia, nenhum poder instalado aqui nessa terra, e disse bem, o meu Senhor já pertence a alguém, o diabo. Nada disso o atraía e o tentou, porque ele já tinha tudo que Deus criou, porque todas as coisas que existem agora foram criadas porque ele existe, segundo Paulo no texto de Colossenses. Amém ou não? Então eu acho que a troca seria meio burra. Deixa eu deixar a coisa que Deus criou para ficar com o sistema, meio, né? Pela lógica, não ia valer a pena para o nosso Senhor, nem se fosse com o maior poder do mundo e maior dinheiro do mundo. Ele entendia o seguinte: realmente as coisas que Deus criou são muito melhores e superiores àquelas que os homens estão aqui na terra lutando agora. Texto de João 3,16. Então foi neste mundo habitado, feito de homens e mulheres, que Deus amou, com a morte de um filho, para redimir esse mundo. Amém ou não, cenáculo? O mundo onde os homens habitam. Amém? E foi aqui que Jesus se encarnou por meio de uma mulher humana, João 11:27, e por intermédio do ventre dela se encarnou para a sua missão, que é a morte expiatória pelos nossos pecados. Enfim, ele entrou no mundo em que nós estamos aqui agora, aprendendo na palavra de Deus, para exercer a sua missão. Amém, Jesus ou não? Você entende o que eu quero sugestionar a você? Que ele precisou desse mundo para a sua missão e para cumprir o seu propósito. Ele passou aqui, esteve aqui. Enfim, talvez seja alguma coisa que ele também quer conosco hoje aqui nessa noite. E lá no texto de Romanos 5:18, Paulo entra também no mérito, né? Que é aqui nesse mundo onde se encontra a corrupção, a rebeldia com Deus por meio dos homens, e da transgressão também do primeiro homem, que é Adão, e que veio ser uma consequência universal. Depois que Adão caiu, a corrupção, o pecado dele passou para todos e virou corrupção. Amém, Jesus? De lá para cá, o mundo habitado pelos homens, aonde eles vivem, aonde eles estão, aonde eles exercem vida, plano de vida, etc, etc. De lá para cá, esse mundo para Deus representa algo separado, desviado, algo comprometido, reprovado, que agora o seu filho tenta alcançar alguém ali dentro. Amém? Amém, Jesus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando alguém aceita Jesus, ele sai do mundo para Cristo. Ele é tirado de lá, do meio da sociedade, dos costumes alheios, né? Da cultura alheia, para exercer em Cristo uma nova cidadania, uma transformação de vida, um plano de vida diferente. E isso representa igreja. Amém? Mas as pessoas que estão lá fora precisam entender o seguinte: que nós não somos melhores do que elas, que nós não temos diferenças com elas na questão humana. Somos pessoas normais como elas, mas
a diferença habita exatamente no quê? Nessa escolha de nós abandonarmos o âmbito da corrupção organizada, da hereditariedade do mal que reina desde Adão, para vir para Cristo, a fim de que tudo isso seja liberto, solucionado e transformado pelo seu poder. Mas não somos maiorais, nem superiores, nem somos uma ordem angelical predestinada, trabalhada no céu, entendeu? De uma parte diferente. Não há superioridade nesse quesito, a não ser pela fé. Na fé tem. Porque é ali na fé aonde Deus distingue, separa e identifica aqueles que deixaram o âmbito da corrupção e do exercício do mal para se redimir com Cristo e estabelecer uma nova ordem remidora, transformada, que agora está em comunhão com Deus pela oferta do corpo de Jesus na cruz. Amém, cenáculo? Amém, Jesus? E é neste mundo que 1 João 5,19 diz a palavra, que é neste mundo de corrupção, que desde a queda do Adão, o diabo domina ele. Lê o texto aí para o pastor só poder fazer referência aqui. 1 João 5,19, pode ler. Quem entendeu diz amém. O mundo jaz do maligno, um mundo em que os homens habitam, que está governado pelo diabo desde que Adão caiu, sistema, e que nós temos que nesse momento agora identificar o que na verdade está preocupando o Senhor para trazer essa palavra aqui, da onde Ele quer nos tirar, da onde Ele quer que a gente se separe, da onde Ele quer que a gente tenha cautela, que a gente tenha atenção, né? Que nós tomemos cuidado, tenhamos zelo para atuar, para exercer o plano de vida. Não é o uso natural, mas é onde está a corrupção, é onde estão as ofertas, os manjares, as mesas estendidas com iguarias das mais diversas que o mundo pagão e o mundo anticristão já usufruiu, e que muitas vezes são atraentes quando a gente olha para aquilo lá, nos chamam, tentam nos cativar, mas foi ali aonde o diabo na verdade instalou o seu mundo e aonde ele vem governando desde a queda do homem. Amém? Aquilo que começou pela proposta de uma simples fruta, de uma simples árvore, se tornou tudo isso que vocês estão olhando agora aí. Por mais que Deus queira destruir, né, e há um plano de destruição para o mundo que Ele criou para fazer uma renovação, e isso é uma promessa escatológica da Bíblia Sagrada. O mundo que mais preocupa a palavra de Deus são os homens. O mundo que mais preocupa a palavra de Deus é onde a corrupção se organiza por intermédio de ações voluntárias. Posso sair dessa igreja aqui agora, ir para minha casa, e nada que é natural que Deus criou me matar, infringir o meu direito de liberdade. Mas são os homens, são as pessoas, nem os animais, nem o macaco lá que eles falam que é a figura, entendeu, da ascensão, da evolução humana, nem ele. Está lá na árvore, lá sossegadinho lá, comendo banana. São eles que matam, que prostituem, que adulteram, que roubam, que mentem, que constroem ídolos, que são satanistas, homicidas, homossexuais, pervertem, corrompem, personificam a corrupção, influenciam, matam, assassinam por poder. É esse mundo que nós estamos preocupados com ele. É esse mundo que a Bíblia se preocupa. São as culturas, são os pensamentos, são as opções, são as ideias que circulam, que se tornam correntes ao longo do tempo e acabam se transformando, e acabou se transformando para a igreja um âmbito de prisão, de dominação, porque esse mundo que a igreja aceitou dentro dela hoje, exatamente agora, não é o que Deus criou, mas é a corrupção,
é a maldade, que Deus mandou ela deixar fora da igreja e fora de suas vidas, mas elas aceitaram com condolências e harmonia. E eu tenho para mim que muitos pensaram o seguinte: nós vamos controlar, e não controlaram, entrou como um trator, derrubou muita gente aí. E eu não posso subestimar esse poder aqui. Meu Senhor teve força para resistir, porque Ele é Deus, mas eu, fraco, miserável aqui, vou ser bem cauteloso com as coisas que eu ando, na verdade, com a minha liberdade que Deus me constituiu, escolhendo. Porque eu sei que eu posso fazer muita coisa, mas nem tudo me convém, até nas menores. Amém, cenáculo? E lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz que é este mundo que controla a razão e a compreensão do homem. Amém? Que cega o homem para não enxergar Deus e não enxergar seu plano de salvação. E lá em Colossenses 2:20 diz também que é exatamente este mundo que fornece elementos que escravizam o homem. Aquilo que o pastor eu falei, que a doutrina prega, que a Bíblia ensina. O mundo que o diabo governa, que ele impera, que ele reina, que é onde está a corrupção organizada e instalada. Ela se planeja como mesa de oferendas, de ofertas, de oportunidades que a igreja tem que olhar à distância e ter uma opinião bem forte a respeito daquilo ali, que foi lá onde reis, reinos, famílias, homens, até homens de Deus se venderam e caíram, porque quiseram muito mais do que a vida, quiseram a corrupção. Deus não os proibiu de serem felizes, Deus não proibiu deles se realizarem, Deus não proibiu deles vencerem, deles conquistarem, mas foi para eles pouco o mundo criado. Eles queriam algo que estava também no mundo, a corrupção, participar do sistema, estar onde estão os homens poderosos e ter articulação e influência entre aqueles que dominam e tomam decisões aqui nessa terra, enfim, etc, 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 etc. Se você disser para mim: pastor Daniel, a maçonaria controla a igreja evangélica desde a instituição dela aqui no Brasil a nível de protestantismo, eu acredito, mas não é a igreja de Cristo. A instituição, aquela que cresceu dentro do Estado, que cresceu dentro dos costumes e da cultura religiosa imposta pelo Estado e pela sociedade. Agora a igreja fiel, filho, a maçonaria nunca controlou ela, não. Esta nunca entrou lá dentro, porque os pastores que estão lá, por menor que sejam, e menor que sejam essas igrejas, pode ter certeza de uma coisa: não deixaram entrar. Filosofias, conceitos econômicos capitalistas, monetários, ambições, materialismos, seduções, vaidades, ambições, luxúria, sede pelo poder. Quantas igrejas que não caíram, que não foram vencidas por esse mundo habitado, onde os homens governam. Tome cuidado com ele, hein? Pois lá em João 7, verso 7 diz que foi esse mundo que odiou a Jesus. E segundo o meu Senhor, foi esse mundo que odiou ele. Que mundo, igreja? É cenáculo, sistema. Filho, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção, tá? Estou trabalhando a tua mente pela graça do Senhor Jesus, para você não ser um ignorante. O sistema é o reino inteiro. Meu Senhor está falando dele aí. Você que está me ouvindo aqui, qual o argumento que uma igreja tem hoje para dizer, para falar que Deus participa da constituição e da formação das leis estatais, que Ele abençoou a coroa, a monarquia aqui? A coroa, ela é uma prova da unção de Deus, que Deus elegeu reis, sendo que toda a história monárquica, política, sistemática, toda ela é feita de homens degenerados, satânicos, malignos e transgressores. E quando o meu Senhor veio aqui, nessa terra, para salvar a humanidade, quem matou foram eles. O sistema religioso e político estava lá para apontar, para apertar o botão da condenação e mandar ele para o Calvário e para a cruz, porque viam nele uma ameaça. Então é esse mundo aí que me preocupa.
que matou meu Senhor e odeia Ele, que não quer que a Bíblia seja pregada dentro das escolas, que não quer que as crianças sejam educadas com o pensamento cristão, ou tenham pelo menos a chance de conhecer isso por intermédio dos professores, que controla a sociedade, que vive em torno do que ela escuta, do que ela ouve, com medo que ela venha para o lado de cá, aonde Deus fala, porque o interesse deles é que nesse sistema Deus não entre, Deus não participe. A ciência é oposta a qualquer liberdade divina ou atuação evangélica. Então me impressiona muito saber que agora tem igrejas, pastores, lideranças, cantores, evangélicos, cristãos sendo aceitos por um mundo que o odiou e o matou. Ou seria, o que mudou o mundo de lá para cá? Ele é outro mundo? Segundo a Bíblia, não. Sempre será o mesmo. E o príncipe dele é o diabo. Mas daí você vai questionar eles e dizer: não, mas isso é estratégia. Filho, estratégia, você passou para o lado de lá. E quando meu Senhor esteve do lado de lá, para pregar a palavra, mataram ele, mataram os profetas e mataram os apóstolos, entendeu? E você está indo para o lado de lá, sendo convidado para sentar na mesa, como se você fosse irmão deles. Você pode conviver no mundo criado, ser uma pessoa normal, mas passou a ter uma convivência, astronômica com isso que eu estou tratando aqui, tem alguma coisa errada com você. Sendo aceito por lá, onde a corrupção predomina, onde a corrupção governa, onde o diabo é governador, irmão. Nós não somos proibidos a ter amizades, nós não somos proibidos em conversar com as pessoas, mas as ideias e os pensamentos e os planos se chocam. Quem já teve experiência com isso aqui? Levanta a mão. Entendeu? Filho, eu sou tão aberto para amizade, não amizade colorida, hein, filho? Tá? Isso aí é coisa tua, não tem nada a ver com isso aí. Amém? Mas sou tão aberto para fazer amizade, mas é uma sentadinha que você dá com aquela pessoa, com aquele grupinho, para trocar as ideias, que os caras já pegam e jogam você para fora. Porque é incompatível, é uma coisa natural que a igreja deveria estar vivendo hoje, mas não está. Vem cá, representante de Cristo, recebeu um prêmio nosso, em consideração ao trabalho que você tem feito, ao trabalho social, ao trabalho de melhor voz. O mundo te reconhece como sendo uma inspiração para nós. Nossa, mas que estranho, porque foi lá onde meu Senhor foi morto, assassinado. O mesmo poder que o matou é aquele que elegeu a igreja lá fora agora como sendo uma das partículas da religião recomendável. O mundo deixou de ser o que ele era para Jesus nos dias de hoje? Não. E lá em João 15, versículo 18 ao versículo 19, eu não estou lendo a Bíblia ainda, irmão, fica sossegado que você já vai ler já. Estou dando só referência, porque eu estou falando aqui. O mundo onde habitam os homens e representa o reino inteiro, o sistema em curso, as sementes da decadência, também pode odiar aquele que crê em Jesus. João 15, verso 18 e 19, lê para o pastor. Amém? Amém, Jesus, irmãos? Então o que está dizendo a palavra de Deus aí? Está dizendo que a partir do momento que realmente a nossa razão de vida for Cristo, e o nosso propósito de vida, o nosso plano pessoal de vida for Ele, a essência, tudo que nós escolhemos e pensarmos vai ser incompatível ao que a corrupção organizada implementa. Vamos ficar em lados bem opostos, e vai ser imprescindíveis. Nós não vamos ter como evitar. Trabalha o que Deus está te falando hoje aqui. Ele te chama para um compromisso de fé, para uma obediência extrema com Ele, mas não te pede a vida, Ele quer te dar a vida. Ele só pede à igreja dele: abomine, extirpe, circuncise
a corrupção do meio de vós. E para fazer isso você não vai ter que deixar de viver. Eu não sei que peso que é esse que dizem que o Evangelho proporciona. Que regras tão difíceis que é esta de viver, que o Evangelho proporciona. Eu não sei que fardo tão pesado que é esse, que as pessoas estão reclamando sobre a palavra, porque a única coisa que ela pede é que a corrupção não participe da nossa vida, e que Jesus seja utilizado como obra expiatória e redentora, para transformar esse quadro deprimente, deplorável, esse caos moral que a sociedade vive hoje. Poxa, eu devia estar feliz aqui agora, regozijante agora, porque encontrei uma forma com Deus de me libertar desse mal, que eu estava escravo e não conseguia. Mas parece que reverteu o sentido do Evangelho. Ao invés de ser um tempo aceitável, glorioso, se transformou para muitos aí em uma ocasião, em uma sessão de horror, porque Deus agora passou a cobrar coisas impossíveis, o Evangelho passou a pedir coisas impossíveis, até mesmo alguns julgam injustas. Olha, Deus não fala isso, mas eu falo, então vai para os quintos dos infernos e beija o diabo. Teu caso é corrupção, teu plano é corrupto, não cabe Jesus aí nessa cabeça. Essa é a diferença entre você e a igreja, que quando ela procura Cristo para se redimir do que ela quer se libertar, você assume a condição do caos moral como estilo de vida apropriado, e vamos dar um jeitinho para dar a essa artimanha um sentido e uma ideia cristã. Não tem ideia cristã para isso não, filho. Essa corrupção penetrou no âmbito da igreja e no estilo de vida das pessoas que se julgam cristãs. A corrupção entrou, o diabo está governando essa igreja. Toma jeito e vê se lê a Bíblia e para de delirar. Sabe, eu estou vendo a corrupção aqui, você está vendo a corrupção, então você está vendo o diabo também, e Deus não está lá. Agora que história que é essa? Estou vendo a corrupção, sei que é do diabo, mas Deus está compreendendo tudo isso daqui e dividindo essa casa com o capeta, como se fosse um dualismo, a ideia do bem e do mal se gladiando. Meu filho, Deus não pede para o diabo não, rapaz, nem para o capeta. Triunfou sobre ele e sobre o mal que ele seduz. A vitória aqui é essa: aqui vence o pecado, aqui vence o diabo. Se a corrupção está aqui, nós não fomos alcançados por Cristo. E aonde entra a expressão mundo, entra a corrupção. E onde entra a corrupção, entra o diabo. E aonde tem essas três coisas, Jesus não está lá. Duas características importantes para você que está me ouvindo aqui agora sobre este mundo que eu estou pregando aqui. A primeira delas, o orgulho. 1 João 2,16. Lê o texto aí bem alto, em voz alta, irmãos, me ajuda aí. 1 João capítulo 2, versículo 16. Duas características dominantes que concluem o que seria o mundo habitado, ou o sistema que o diabo governa, sei lá como for, onde Deus não quer que a igreja esteja. Vai, cenáculo. Primeira característica: filho, não põe música, não põe cinema, não põe praia, não põe mar, não põe carro, não põe vitrine, não põe roupa. Tira essas coisas agora de lado. Limpa a tua cabeça aí. Primeiro detalhe é que se constitui o mundo deplorável que a Bíblia quer que você conheça, tá? O orgulho. O fato do homem não aceitar ser uma criatura dependente do Criador e levar sua vida como se ele fosse Deus e autor da sua própria vida. O orgulho constitui o mundo que o diabo governa, aonde as pessoas que estão lá agora governando com ele ou então servindo ele não aceitam prestar contas com Deus e muito mais obter orientações dele, depender dele, da graça dele, da revelação dele, seja como for. Eu te pergunto, o mundo entrou na igreja? Entrou.
Porque o orgulho está dentro dela. Porque o índice de insubordinação, insujeição na igreja é nível alto nos dias atuais. Você não consegue abordar mais a igreja com palavra sincera, verdadeira e bíblica. A igreja não está aceitando ser evangelizada, ela quer ser iludida. Ela quer o veneno do liberalismo, estão dando para ela. Bota um pastor para pregar nessas igrejas para você ver se ele vai ser aceito ou se vão aceitar ele no púlpito, porque tem muito pastor aí, meu filho, que não chama nós para pregar não, lindão. O que nós estamos pregando aqui? Porque ele já tem um currículo e um cronograma para cumprir, que é o besterol da autoajuda. Aí ele vai querer pastor lá, doutrinando a igreja no que eu estou te pregando aqui agora. O diabo está penetrado dentro da igreja, ele está com o mundo dentro da igreja. Nossa, mas o que é isso? Como nós podemos explicar essa coisa? Porque uma das características que o mundo privilegia, que ele adora, que ele serve, é o intelecto. É o intelecto, é o orgulho de achar que ele é alguma coisa que ele pode mandar na sua própria vida. Tá? Você manda na tua vida? Você é mundano. Você manda na tua vida? O teu príncipe é o diabo. Você é dono do teu corpo e da tua vida? É? Teu Deus é o cão. Você não presta conta com Deus? Não aceita exortação? Disciplina? Não cabe essa proposta para você? Você é mundano. Você não é mundano porque você vive dentro do mundo que Deus criou. Você é mundano porque teu plano de vida é corrupto. E a característica privilegiada tua é teu orgulho. Vamos se libertar? Daí ele vem com aquela cara de crente dentro da igreja, ele vem com aquela manha de cristão, sou batizado, sou isso, com a Bíblia debaixo do braço, mas nós sabemos que nas entrelinhas lá, quem tem o plano final, e a escolha final, e a decisão final é ele. Eu sou pastor há 22 anos, filho. Para mim montar uma igreja, esses anos todos, você está dentro dela aqui. Muito suor. Porque a disponibilidade de atenção hoje para a palavra e a vontade de querer servir a Cristo é pouca. Quem lidera essa porcaria de mundo aqui é a corrupção. Mas você quer dizer que você é crente? Eu estou dizendo para quem tiver que servir aí, que o teu Deus é Jesus Cristo, que o teu Deus é o Deus Criador. Então para de demagogia, entra na realidade. Quem governa teu corpo e a tua mente e quem faz escolha por você é o teu Deus. Se é você, então está definido hoje aqui biblicamente. Teu príncipe é o diabo, porque o teu orgulho não deixa ser disciplinado, revelado, não deixa Deus te mudar, ou então que o evangelho que Jesus pregou tenha poder sobre a tua vida. Isso se classifica o mundo habitado de homens que não dão importância nenhuma para o que Deus fala. Segunda característica, Colossenses 3:5, a cobiça. O que leva o homem a desejar dominar tudo quanto está no mundo criado, que é atrativo para ele nos seus mais sentidos físicos, né? Que acaba virando o âmago da idolatria. Lê o texto aí. Lê, Senado. Amém? O que está sendo dito aí? O que está sendo dito que a partir do momento em que eu tenho um corpo fechado na minha própria opinião e um sentido aguçado para desejar a conquista do mundo, ser alguém no mundo, ser o melhor do mundo, ter aqui no mundo uma estatueta lá na praça, né, da cidade tal. Essa coisa toda que muita gente nasce querendo e morre para conquistar, segundo a palavra de Deus, é uma das características mais fortes também do mundo que o diabo governa. A idolatria, a cobiça, de querer ter demais, sendo que pode se viver com pouco. Querer ser muito,
sendo que nós não somos ninguém, querer ser grande, sendo que nós somos todos pequenos diante desse Deus. Enfim, aonde está o orgulho, aonde está a cobiça, está o mundo. Então o mundanismo é a entronização suprema desse objeto chamado homem orgulhoso, homem cobiceiro. É onde estão os interesses, as afeições, os prazeres pecaminosos, as ocupações perversas, a autonomia, a corrupção sistemática, cultuada. Efésios 2:22, pode ler. Se Jesus tiver que fazer uma obra, vai ter que arrastar tudo isso daí. Se o Senhor tiver que habitar nessa vida, habitar nessa igreja, estar nesse povo, tudo isso vai ter que ir embora. Amém ou não, cenáculo? Efésios 2:22, lê o texto para o pastor. Amém? Amém? Então o que é então mundanismo? É o gosto aguçado pela corrupção, é um culto à corrupção, é uma filiação à corrupção, um ato voluntário a ser corrupto. E lá em 1 João 4:5, meu irmãozinho João diz o seguinte, né? Que todos que vivem no mundo estão sob o domínio do diabo, e eu volto a falar novamente isso, porque a Bíblia é bem categórica, e eles que estão lá no mundo só escutam quem é do mundo. Lê o texto aí. Amém ou não? Lê o texto alto, irmão. Amém. Por que eles são do mundo? Porque o mundo escuta eles. Por que eles são do mundo? Porque o mundo gosta deles. Por que eles são do mundo? Porque o mundo aceita eles a hora que eles quiserem fazer uma visitinha. Por que o mundo está dentro da igreja? Porque o mundo não vê diferença entre ela e o mundo, é tudo igual. Só muda o nome do santo, o nome da religião, o nome do Deus adorado. Porque sabe, eu quando chamo lá o evangélico, lá é meu vizinho, estou contando uma história fictícia. O meu vizinho é evangélico, sabe, uma ótima pessoa. Toda vez que eu convido ele para vir tomar uma breja aqui em casa, aqui, comer um churrasco, aqui ele vem, sabe? E em respeito a mim, de vez em quando, ele até faz uma oração lá com o meu santo lá, e a gente já assistiu uns filmes pornográficos junto também. Entendeu? Esse é um cara nota 10, falou para mim que se eu for na igreja dele, ele vai na minha umbanda. Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão aí, filho, está com medo de ser identificado? Né? Se você for na minha igreja, eu vou lá na tua. Né? O que você quer fazer? Hã? Uma mistura? São do mundo? Porque o mundo os escuta, disse João. Né? Então quero pontuar aqui, pontuar com os irmãos. Então, se nós podemos dizer que tudo que Deus criou debaixo da sua santidade, da sua perfeição, não tem pecado, que o mundo que lhe preocupa é onde a corrupção atua sob a liberdade de homens que são livres para fazer o que querem. Se o mundo que preocupa o Senhor com os crentes agora está baseado exatamente nisso, em um parecer sobre as coisas, numa escolha contraditória, numa influência maligna. Então eu acredito que o que Deus está pedindo para nós aqui não é nada de pesado, não é nada de astronômico, fora do normal. Ai, é insuportável Deus dizer para você: não seja adúltero que nem teu amigo é com a esposa dele, não seja amigo de canalha. Olha que nós conhecemos uma pancada de gente na igreja, filho, que conhece pessoas que traem a mulher e não conta para a mulher. Eu seria o maior dedo duro, se eu souber que você está traindo, eu vou ligar. Vagabundo, safado.
Ainda vou orar ainda para você ficar broxa sem vergonha. Que papo que é esse? Sabe, eu odeio gente dedo dura. Então vai tomar chifre para ver o que é bom. E olha que você pode pegar, tem um monte dentro da igreja assim. Convivendo com a corrupção, atuando dentro da corrupção também, uma vez dentro, uma vez fora, mas é tudo a mesma porcaria, porque eles não têm uma posição severa, crítica, separada, distinta. Você olha para lá e você não vê diferença entre as duas coisas, igreja e mundo, a não ser a placa da igreja. Então a primeira questão sobre a advertência: não goste do mundo, não ame o mundo. A primeira coisa que você tem que aprender hoje aqui nesse culto é que essa palavra não está para quem está fora da igreja, ela está sendo direcionada para quem quer servir a Cristo. Texto de João, capítulo 17, versículo 11 ao versículo 23. A advertência bíblica sobre o mundo da corrupção, a incompatibilidade entre o mundo e a igreja, o dever da distinção. Essa palavra está direcionada à ordem que Jesus instituiu aqui nessa terra de gente redimida. Pode ler o texto do versículo 11. Pastor, eu leio o resto. Amém, vou te ajudar, filho, que você está quase morrendo aí. E no versículo 12 diz assim: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para junto de ti, Pai, e isso digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha. Ele está falando de viver para Deus, irmão. Versículo 14: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, você já sabe agora, assim como eu também não sou do mundo. Amém, Jesus? Amém. Da corrupção. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Amém? Amém. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Notem, ele não está orando pelo mundo, ele não está intercedendo pelas coisas criadas, ele só está intercedendo e orando pelos crentes e pelos seus discípulos e por aqueles que iam crer nele, para que eles fossem santificados, para que eles fossem abençoados com a sua salvação. Ele não está tendo nenhuma preocupação em falar do mundo habitado, das pessoas que vivem lá, e nem do mundo criado, que para ele a coisa mais importante que está nessa terra aqui é aqueles que são crentes, Versículo 19 diz: por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também serão santificados na sua verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para finalizar, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade correspondente à fé é aquela que distingue o que é dele e o que é do mundo. Sabe? É um momento da redenção de Cristo. Poder exibir para a sociedade pessoas que não demonstram mais características mundanas e influências mundanas, porque agora estão libertos por Ele, e as suas escolhas, os seus pensamentos em vida são direcionados para glorificá-lo e obedecê-lo. Amém, cenáculo? Amém? Oh meu Senhor, vou precisar sair do mundo? Não, fica aí para mostrar para todo mundo agora que você recebeu um outro sentido de ser feliz e de ter vida. Uma vida sem corrupção. Uma vida sem corrupção, sem iniquidade. Ele veio nos dar, não é a morte do pecador, mas a morte do diabo e do pecado.
no corpo que nos corrompe, para que ele seja servo de Cristo. Sabe, irmão? Propósito de vida, quero viver, quero reverter todo o mal que fiz, quero glorificar o meu Senhor nesse corpo que um dia o pecado dominou. É isso. E deixar diante de todos que me conheceram fluir a essência de Cristo, e todos saberem que esse poder habita em mim e pode habitar neles se eles crerem também. E eu fui investigar quem é esse povo. Quem é este povo? Seres humanos, com disposições cristãs, com uma fé, que fizeram serem pessoas refeitas e feitas pelas mãos de Cristo. É isso. Igreja, povo de Deus, povo crente, não é quem deixa de viver ou deixa de atuar vida, ou deixa de ter plano de vida e identidade civil, é que sabe viver uma vida que agrada a Deus, que ele pode se sentir exaltado, não esse lixo que a igreja virou hoje, aonde tudo está misturado, parte Deus governa, outra parte é o diabo. Então nós temos que se libertar se isso aconteceu. Porque a coisa mais importante que está aqui dentro desse mundo aqui é a igreja para ele, para o Salvador. E o plano é que ela não se deixe influenciar por nada que é do outro lado de lá. E o Evangelho entende, não vai precisar deixar de ser humano por causa disso não. Pelo contrário, vai querer viver mais ainda. Mateus 5, verso 3 ao verso 16. Pode ler esse texto em voz alta para o pastor. Sabe um textinho que você conhece. Pastor, estou acabando já, irmão. Mateus, capítulo 5, verso 3 ao verso 16. Olha o que ele fala para os discípulos dele aí, vai. Amém. 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 Amém, igreja? Amém ou não? Nosso Senhor ministrando o quê? Não retira a minha igreja do mundo, deixa ela lá. Pois ela vai ser o quê? A representante dele na terra. A influência mais forte. Luz sobre as trevas quer dizer influência mais forte. A cura para a inconsciência, a cura para a falsa religião, a revelação da iniquidade, a transparência, a verdade, a clareza. Então, quando o mundo passa a ter mais influência e poder sobre a igreja, essa palavra aí, está sendo descumprida, porque é o inverso. A igreja tem que influenciar quem está na corrupção a abandonar a corrupção, e não a corrupção convencer quem está aqui dentro a ser amiga dela. A partir do momento em que o sal não salga, não presta para Deus, a partir do momento em que aquilo que a gente vive, que a gente testemunha como cristão, não impacta a sociedade, não distingue, não separa, meu filho, é porque é tudo igual. Sabe, eu estou vivendo uma vida assim, pastor, como cristão. Então arruma, porque você está no inferno, está no âmbito da condenação e Deus vai te pegar. Não joga na cara de Deus o teu batismo, a tua igreja, porque você é membro de igreja, que isso não salva ninguém. O que salva é isso aqui, uma admissão
de fé em Jesus que faça você reverter todo o teu estado de corrupção. E passa a desenvolver propósitos de vida e planos de vida que engrandeçam e exaltem e revelem Cristo por meio dos teus atos. Isso não aconteceu? Ah, não aconteceu. Então manda reprovar e manda esse cara para o xilindró e para o fogo, porque celebrar Cristo nessas condições aí, sem chance. Porque esse cara está aqui na igreja e está olhando para o mundo, ó. Ele está aqui na igreja e está com vontade de voltar para dançar aquela musiquinha. Ele está aqui vindo para a festa da remissão, mas está com o pezinho lá fora, só para saber se vale a pena mesmo, né? Para ficar matutando, pensando se é isso mesmo que ele quer. Manda o cara de volta. Tem pastor aí que adota esse tipo de coisa. Eu já dou carta de recomendação. Pastor Daniel, pois não. Sabe, tudo que o senhor prega eu aceito. Só tem uma coisa que eu não aceito, o quê? Voltar para a mulher legítima. Eu dou uma carta de recomendação para o diabo, pega ele. Pode levar. Pode ter um cheque de 1 milhão aqui para nós aqui. Mando ele 1 milhão com ele para o inferno. Ô filho, o que você está querendo dizer para mim? Que eu vou ter que ceder nessa cláusula para mim ser atrativo para você, a minha igreja ter ambiente para você cultuar Jesus adulteramente? Ô filhão, vai para o inferno, beija o diabo, para de sofrer. Mas daí criaram um meio termo, deram à sociedade a igreja da metade. E a sociedade passou a congregar com a maior liberdade, porque nada do que fala lá afronta a corrupção dela. Está tudo livre, até o diabo está gostando. Por quê? Porque o padre Marcelo canta, e dai glória a Deus, erguei a mão, e canta as músicas da igreja evangélica. Que música mais que aí o padre Marcelo canta? Hã? Existe um rio de amor, né? É isso aí. O capeta está lá, está adorando o filho show gospel, porque está promovendo para ele ainda mais a proposta de que o mundo é atrativo, de que o mundo é algo ainda importante, representa para nós uma condição de vida, tem futuro, tem chances, né? Daí quando eu vejo o pastor introduzindo a corrupção na igreja, com conselhos de que a igreja tem que participar do mundo e das suas atividades sistemáticas, eu falo, meu santo Senhor, que deturpação, mas eles fazem com consciência. Então lá em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E Deus está querendo dizer o quê? De influências culturais, subversivas, né? Imitações pecaminosas, costumes pecaminosos. Se você é amigo, se você concorda, se você se sente atraído, Deus não está em você. Tito 2, verso 12, que diz, ele nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século, sóbrio, justo e de maneira piedosa. Quando a igreja não tem consciência para estipular os seus limites e interpretar os efeitos prejudiciais da corrupção que está lá fora, ela não é cristã, Deus não habita nela, só é uma placa. Se o que ela vive, se o que ela pensa, se o que ela escolhe, se a paixão dela leva as características de quem vive no mundo, não há diferença entre ela e o mundo. Abandona o mundo, irmão, é isso aí. Abandona o corruptor, deixa a corrupção e o âmbito da corrupção. Não colabore no sistema satânico, não alimente o governador que é o diabo desse mundo. Esteja à parte, distinto, diferente, seja sal, seja luz, seja a identidade de Cristo, seja a referência de Jesus nessa terra onde habita e impera o caos. Deus quer ter o gosto de saber quem é a igreja, quem é o mundo. Ele não consegue hoje ter essa diferença, porque estão parecidas.
Sabe uma das coisas mais deploráveis para encerrar aqui? É que lá no mundo a corrupção é vista como coisa sem pecado. Na igreja, a corrupção está sendo vista como um pecado justificável. Enquanto lá no mundo as pessoas pecam e não gostam de dizer que pecam porque para elas são escolhas, não são pecados. Dentro da igreja estão transformando pecados em atos justificáveis. Eu não sei qual a hipocrisia maior, você sabe? Para mim é da igreja, que passou a adotar costumes e aceitar influências pecaminosas, até pagãs, porque eu vejo a igreja hoje vivendo e escolhendo e ensinando coisas que o catolicismo defendeu no seu paganismo séculos. Sem conteúdo bíblico, sem inspiração cristã, eles ensinam as pessoas, como líderes. A coisa está deplorável. Mas você está hoje aqui nessa igreja, e o pastor já faz 1 hora que estou pregando sobre isso daqui. E eu interpretei a minha entrega para Cristo como sendo uma renúncia, não como perca de vida, mas como ganho de vida. Sei que vou ter que renunciar, mas não vou perder vida, eu vou ganhar vida. Mas todas as vezes que Deus entrar comigo na área da restrição, da disciplina, da advertência, eu sei o que Ele está querendo me dizer. Não seja estúpido com aquela pessoa, não seja ignorante com ela. Não queira ser maior do que ela porque você está limpo por Jesus. Mas não faça o que ela faz. Não se iguale a ela, não imite ela. Não conviva com a corrupção dela, não aceite a corrupção dela. Ajude ela, pregue para ela, anuncie Jesus para ela. É isso. A igreja não está sendo proibida de ter relações públicas e sociais. Só que infelizmente ela não é aceita nas condições que Jesus exige. E quando for, quebra o plano da salvação, porque passa a estar harmonizada com um lado que Jesus não intercede, não ora, não pede, não faz referência, porque para ele a coisa mais importante é aquela que ele instituiu e consagrou. Está do lado direito. É a que clama, é a que ora, é a que suplica, é a que ama Ele, que obedece Ele e quer o reino da glória, o reino eterno. E usa essa vida para subir para lá. Mas esse lado aqui, quando olha para Ele, o lado esquerdo, para quem está me vendo aí, né? Porque o meu aqui é direito, é isso. Esse lado, quando olha para pedir um Salvador só para sair da situação difícil. Porque ele quer o mundo, ele não quer a vida eterna. Sou feliz com Jesus. E Ele é a vida. E eu aprendi a viver com Ele. É difícil, mas vale a pena. Porque enquanto a corrupção mata, a salvação pode entristecer de momento, mas ela é gloriosa quando ela recompensa. Vale a pena o sofrimento. Vale a pena amá-lo. O salário do pecado é a morte. E o dom dele é a vida. Hoje, o pedido de Jesus aqui nessa igreja é: saia da corrupção. Saia onde está ela. Abandone. E se quiser ficar lá, seja luz. Seja a influência maior, a superioridade do bem, da justiça. E não se iguale a eles no que eles são nem no que eles fazem. Porque senão Deus não habita em vocês. Sabe? Hoje, é o que eu escutei meu Senhor falar aqui. A coisa pior aqui que ele está identificando é a maldita saudade de quem vem para Cristo e tem vontade de voltar para lá, mas não quer dar o braço a torcer e traz o mundo para cá.
E hoje, o pedido do meu Senhor aqui é para a corrupção sair da tua vida. E a saudade também. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.